Bom dia, amada igreja! Tudo na graça e na paz do Senhor Jesus? Estão na bênção? Isso é muito bom! Continue servindo ao Senhor com alegria, com interesse de coração. Continue buscando ao Senhor sempre, sem nunca deixar-se levar pela luz do mundo, pela sedução do mundo, pela preguiça, pela TV, pela internet, mas sempre ore, busque o Senhor, leia a palavra dele, para que assim você desenvolva e fortaleça a sua fé. E falando em fé, hoje nós vamos ver a cura do servo do centurião, também em Lucas capítulo 7. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou alguns anciãos dos judeus, pedindo que viesse curar o seu servo. E estes, chegando-se a Jesus, lhe disseram com insistência: ele merece a sua ajuda, porque é amigo do nosso povo. Ele mesmo construiu nossa sinagoga. Então Jesus foi com eles. E perto da casa, o centurião enviou-lhe alguns amigos, dizendo: Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Por isso, não me julguei digno de ir falar pessoalmente com o Senhor. Porém, diga uma palavra e o meu servo será curado, porque também sou um homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. E ao meu servo: faça isto, e ele o faz. Ao ouvir essas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem e, voltando para o povo que o acompanhava, disse: eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. E quando os tinha sido enviado, voltaram para casa, encontraram o servo curado. Aqui é a história de um centurião. Centurião era um homem, soldado, né, que comandava a legião de 100 homens. Então ele tinha 100 homens sob o cuidado deles. Como aquela região era uma região conquistada por Roma, então havia soldados romanos patrulhando para manter a ordem, a paz e a segurança, cobrar impostos. Então havia muitos soldados ali. E esse centurião cuidava de um batalhão. E acho que entrando em contato e ouvindo, vivendo com aquele povo, ele começou a desenvolver a fé e conhecer melhor o Deus dos judeus. E quando ele ouviu falar de Jesus, ele sabia que Jesus era judeu. E ele, como cidadão romano, era indigno de chegar e se dirigir ao mestre judeu. Ele era impuro, considerado pelos judeus impuro, e ele respeita isso. Não é porque ele era dominador, pertencia a um povo dominador, mandava naquela região, que ele foi lá encontrar com Jesus. Ele teve a humildade de reconhecer: eu não sou digno, porque não sou judeu. E ele pede para os amigos anciãos judeus. Veja bem, apesar de ser um homem dominador, porque fazia parte era comandante do exército que estava dominando a região, os judeus então eram escravos dos romanos, porque foram conquistados, eles cobravam impostos, mas os judeus não odiavam esse homem, porque ele era diferente, era um bom homem. Ele respeitava as pessoas. Então ele era querido. Ele ajudou a construir a sinagoga. Era onde os judeus iam adorar o Senhor, aprender das Escrituras.
Então ele era um homem respeitado também. E esses anciãos foram falar com Jesus e falou assim: atenda o pedido dele, por favor, porque ele é um bom homem, ele merece. Na verdade, o centurião não achava que merecia, não, porque senão ele ia. Mas ele achava que ele era indigno, ele sabia que era indigno. Ele tem humildade. E Jesus vai. Mas antes de Jesus chegar na casa dele, ele manda os amigos dizerem assim: Jesus, não precisa vir à minha casa, porque eu não sou digno. Mas se o Senhor disser uma palavra, ela será cumprida. Dar uma ordem, ela será obedecida. Porque eu tenho vivido nesse meio. Esse é o clima de onde eu venho. Eu sou sujeito à autoridade. Se os meus chefes derem uma ordem, se eu concordo ou não, eu sou obrigada a obedecer. Porque eles são meus superiores e eu tenho que obedecer. Mas, por outro lado, se eu falo para um soldado, vai, ele vai. Se eu falo, venha, ele vem. Se eu digo para o meu servo, faça isto, ele faz. Ninguém fica questionando. Ah, mas será? Como assim eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que fazer isso? Não, ele obedece. Porque a autoridade mandou, o servo obedece, o subordinado obedece. É assim que é. Então, Jesus, se o Senhor der uma ordem, vai ser cumprido. Simples assim. E Jesus fala: eu nunca vi em Israel uma fé como essa. E ele fica admirado. Será que Jesus fica admirado com a nossa fé? Ou ele fala assim: ah, servo de pouca fé? Como será? Muitas vezes as pessoas disseram para Jesus: ajuda-me na minha falta de fé. E Jesus ajudou. Esta é uma oração que podemos fazer. Jesus, eu não consigo crer. Ajuda-me na minha falta de fé. Ajuda-me, porque nesse momento eu estou fraquejando. Socorro, Jesus! Socorro, Espírito Santo! Eu estou fraquejando. E, na verdade, quando eu peço socorro, quando eu vou para Jesus, é que a minha fé é fortalecida. E outra coisa, eu não vou crer numa pessoa, num Deus que eu não conheço. Eu não sei o caráter dele. Falam muita coisa dele, muita coisa besteira. Mas o que a palavra de Deus diz não é besteira. Jesus, Deus, garante a palavra de Deus. Aquilo que está escrito, conforme estiver escrito, Deus cumpre. Aquilo que eu digo que está escrito, aquilo que eu acho que está escrito, aquilo que o pastor fulano de tal diz que está escrito, tem valor nenhum para Deus. Qualquer um pode dizer o que quiser, a besteira que quiser, mas o que a palavra de Deus diz, isso Deus garante no cumprimento. E saber o caráter de Deus, né? Tem gente que fala uns absurdos a respeito de Deus. Coisas que Deus jamais faria. Atitudes que jamais poderíamos ter diante de Deus. Mas tem pastores que pregam esses absurdos e muita gente acredita e depois se decepciona com Deus. Deus não garante palavra de pastor nem palavra dos outros. Garante a palavra dele. Para fortalecer a minha fé, é necessário conhecer esse Deus, lendo a palavra, orando sempre, entregando a minha vida a Deus. Coisas pequenas, coisas grandes. Aí, na hora que chegar a coisa impossível aos homens, você sabe o que ele pode fazer. Para Deus não é impossível. Nem um homem de 100 anos ter um filho, uma mulher de 90 anos ter um filho, não é impossível. É impossível até hoje pela medicina. É impossível. Não existe isso. Mas há milhares de anos atrás, foi possível para Abraão e para Sara.
Eles tiveram um filho. Na impossibilidade. Esse Deus do impossível pode fazer o impossível para você na pandemia. Sustentar financeiramente, sustentar emocionalmente, sustentar na saúde, te ajudar a passar pela enfermidade, te ajudar a passar por momentos muito difíceis. Às vezes você não está enfermo, mas um amigo, um parente se encontra enfermo. E toda vez que alguém fala assim, estou com Covid, é assustador, porque a gente já imagina o pior. E mesmo que não seja o pior, a pessoa sente muitas dores, náusea, passa muito mal. É muito ruim isso. Perde toda a energia. E nós podemos interceder, crer que o Senhor pode curar, o Senhor pode restaurar. Então vamos nos unir em oração e fortalecer a nossa fé, para que quando vier realmente momentos extremamente difíceis, nosso coração sossega e confia em Deus. Uma outra coisa que podemos ver aqui é que os anciãos intercederam perante Jesus por aquele centurião, porque ele não se achava digno. Muitas vezes as pessoas dizem, eu não sou digno de chegar diante de Deus, de pedir a Deus, de ser salvo por Jesus. Quem sou eu? Primeiro você ouve, você acolhe, né? Porque a pessoa está falando, ela precisa desabafar. E aos poucos você vai falando. Nem você, nem eu somos dignos do amor, da graça e da salvação em Cristo Jesus. É misericórdia de Deus. Ele tem misericórdia de nós. Ele nos ama. Por isso Jesus veio e morreu na cruz. Porque Ele nos ama. Ele ama todo mundo. Ele não tem filho preferido. E aí você pode aos poucos falar sobre esse amor de Deus. Sobre como Deus cuida dele. Que ele pode confiar e entregar vida a Jesus. Então podemos ser intercessores, mediadores também. São duas lições que podemos aprender nesse texto. Desenvolver a nossa fé. Ser mediador. Eu só posso ser mediador se eu conheço o Deus a quem sirvo. Se eu só ouvir falar, não vou ser grande mediador, não. O outro vai falar assim, tá. E pensar, nem você crê nesse Deus, por que eu vou crer? Mas se você tem experiência pessoal, mexe na cabeça e no coração do outro. Pode ser que ele não aceite no momento, mas aquilo vai ficar no coração dele. E um dia, ele também entrega a vida para Jesus. Vamos evangelizar? Vamos interceder? Fortalecer a nossa fé? Ótimo! E daqui a pouquinho, vamos tomar a ceia do Senhor juntos, ok? Até daqui a pouquinho!